meu jeito de tocar empresa acho que é um pouco diferente. Não gosto de empresas grandes, inchadas. Eu gosto de empresas enxutas. Eu gosto de margem de lucro muito mais do que faturamento alto. Sou uma pessoa que só faço o que eu acredito. Na hora que eu não acredito mais no negócio, eu tenho que sair. Porque assim, eu faço tudo com muita paixão. A gente está aqui com o Emir Kadar Filho, CEO da Kadar Engenharia, uma empresa de mais de 60 anos de tradição em construção pesada e infraestrutura. Além de vice-presidente da FIENG e presidente do Conselho de Infraestrutura da entidade. É também sócio das empresas Ayla, Água Alcalina, Cubo Empreendimentos, Cubo Eventos, que gera a Infrabusiness Expo. Um verdadeiro multiempreendedor que une tradição, inovação, visão estratégicas em diferentes setores da economia. Liderar, fazer gestão, não é você querer controlar tudo, é você ter o controle da direção que você vai dar em tudo. Eu acho que as empresas se perdem quando elas vão escalando muito do executivo, equipe debaixo do executivo, mas você pega que todas as empresas de sucesso, tem sempre o dono ali dentro, sempre o conselho está formado pelos donos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Isa. E eu sou o Júlio. E você está? Na diretoria. O seu podcast sobre inovação, gestão, os bastidores das organizações e também para a gente falar sobre a sua carreira. Para quem quer saber assim, a capacidade de liderar vários negócios, ser bem sucedido, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, é isso. Literalmente é um líder inspirador, que não dorme, mas tem histórias maravilhosas para contar pra gente aqui. Ele já contou pra gente que às vezes ele não dorme, mas que tudo dá certo e ele é feliz. Seja muito bem-vindo, Emir. Eu queria já engatar aqui uma pergunta que é a seguinte: abrir CNPJ é fácil, né? Falar que o CNPJ tem várias empresas. Agora, como é que você consegue tocar vários negócios com resultado? Acho que essa que é a bola da vez. Bom, muito obrigado pelo convite, Júlio e Isa. É um prazer estar aqui com vocês. E como eu até falei antes de começar, eu falei, eu falo de improviso. Então é um bate-papo mesmo. Eu não me preparo porque vai saindo da verdade do que eu realmente faço e penso das coisas. Bom, gerir várias empresas, eu acho que eu já posso me considerar um empreendedor nato, porque eu adoro o negócio. Quando algum amigo me liga e fala, Emir, eu tenho um negócio para te apresentar, quase quero martelar minha mão, falei assim, não quero olhar, quem me manda aqui? Então eu sou sempre uma pessoa, né, que é aberta a gostar, eu gosto de empreender e gosto de ver o resultado. E é o que você falou, se eu empreender 5 negócios que todos vão mal, eu sou um péssimo empreendedor. Então, o grande desafio é como empreender em vários negócios com competência que a gente tenta ter. Eu acho que o segredo é trabalhar muito. Eu não consigo ver ninguém de sucesso que trabalha pouco, pelo menos, né? Não estou falando que isso é mérito, eu até falo isso. Gostaria de trabalhar 4 horas por dia e ter o resultado que eu tenho trabalhando às 12. Mas eu não consigo, eu tenho que trabalhar às 12. E o que eu falo, eu acho que é muito importante você ter uma equipe muito boa. Eu tenho meu jeito de tocar empresa, acho que é um pouco diferente da maioria do meu jeito. Não gosto de empresas grandes, inchadas. Eu gosto de empresas enxutas. Eu gosto de margem de lucro muito mais do que faturamento alto. Os meus conceitos, onde que eu consigo estar na minha mão para poder ter tantos negócios e dominar. E ter uma equipe boa em cada empresa, eu tenho que ter uma pessoa que eu confie, que a ordem que seja dada, ela é cumprida da maneira que eu planejei, né, para poder fazer isso. Então, é por aí. Eu acho que é isso, assim, talvez seja um pouco de contrassenso, mas eu acho que fica uma mensagem também de que nem todo mundo precisa seguir a mesma regra. É o que você falou, tem gente que quer escalar, quer crescer demais. E aí você abre mão, entre aspas, do controle. E às vezes essa palavra é até pejorativa. Sim. Mas, se você tem como característica, isso é uma questão de característica mesmo, tem formatos em que o controle funciona super bem. É isso que eu tô falando, se você tem um negócio que é pequeno, que você consegue ter certa previsibilidade, planejamento, então você consegue ser super bem sucedido nisso. Então só pra gente questionar também, às vezes o pessoal fica querendo ter regra universal. E a gente fala que na gestão, na escola da gestão, muitas das regras que são criadas, os modelos, dos mecanismos que são criados, eles são contextuais. Depende do tamanho da empresa, depende do tipo de setor.
aquilo pode fazer sentido, não pode fazer sentido. Eu acho que fica uma mensagem muito clara, né? Que é isso. É o que você falou assim, não, eu gosto de ter o controle. E isso faz sentido num determinado tipo de empresa, num determinado tipo de negócio, num determinado tipo de relação que você tem com quem está liderando aquela empresa. Sabia que mais de 90% do nosso público não é inscrito no canal? Esse gesto simples ajuda a gente a entregar conteúdo para muita gente. Clica no sininho aqui, ativa a notificação, que a gente promete dar o nosso melhor para te entregar conteúdo curado aqui na diretoria. Chega um ponto, assim, eu tenho liderança das empresas, eu tenho as lideranças que muitas vezes as lideranças não são exatamente, pensam como eu, mas elas têm que seguir o rumo que a gente tem que dar. Então, eu acho que liderar, fazer gestão, não é você querer controlar tudo, é você ter o controle da direção que você vai dar em tudo. Legal. Eu acho que as empresas se perdem quando elas vão escalando muito executivo do executivo, equipe debaixo do executivo. Essa é a minha visão. Não estou dizendo que... Mas você pega que todas as empresas de sucesso tem sempre o dono ali dentro. Sempre o conselho está formado pelos donos. Uma empresa é muito raro, uma empresa de muito sucesso, sem nenhum dono de verdade, nem que seja ali no conselho todo mês. Ela que é uma empresa que navega sozinha é muito raro. Então é isso, eu mexo com diversas empresas de diversos setores diferentes. E a cabeça vai lá, cada caixinha é um assunto. E o que te atrai, assim, quando você falou que fica segurando a mão para investir em empresa? O que te brilha os olhos, assim, numa oportunidade quando ela aparece? O que realmente você fala assim, não, isso tem chance de dar certo? Bom, eu gosto muito de coisas exclusivas. A gente tem a Cadar Engenharia. A Cadar Engenharia é uma empresa de 60 anos, uma empresa formada aí, meu pai e meu tio abriram a Cadar Engenharia e durante muitos anos os dois tocaram. Eu entrei na empresa tem uns 30 anos, talvez 25, 30 anos. Eu fui aprendendo e fui assumindo algumas partezinhas da empresa, fazendo a minha gestão naquela partezinha, meu pai e meu tio no resto. E eu fui aos poucos. Meu pai falou uma vez para mim que me marcou muito. Eu cheguei no escritório a primeira vez, menino, jovem, eu estava formado já em engenharia, já tinha estudado, eu falei assim, e aí, o que eu vou fazer? Ele falou assim, não sei, eu faço tudo aqui. Então é o seguinte, você me toma. Quer dizer o seguinte, venha ser mais competente que eu em alguma área. E aí eu te descentralizo ela. Então eu cheguei na empresa, tinha um loteamento, estava 7 anos aprovando e não aprovava de jeito nenhum. Aí eu falei, vou focar nesse loteamento. Aí eu, em 8 meses, aprovei o loteamento. Quer dizer, eu tomei dele aquela gestão e consegui ter sucesso. Aí então eu ganhei o meu primeiro degrauzinho de respeito dentro da empresa. Legal. E assim sucessivamente eu fui pegando alguns assuntos, e aí eu fui para o comercial de obra. Nós crescemos muito nessa época que eu fiquei comercial de obra, nós crescemos muito. Então eu fui aos poucos, meu time me dava muita liberdade para poder crescer lá dentro, assim, deixava eu, e eu dava resultado, fui crescendo dentro da empresa. Então foi a primeira fase, foi trabalhar na Cadar Engenharia praticamente durante um tempo. Depois que eu fui mudando de negócios. Aí, com o tempo, apareceu algumas oportunidades e eu fui migrando, e eu sempre olho para um negócio bom. Eu gosto de loteamentos de classe A e B, é o que eu gosto. Uhum. Tem gente que está milionário com outras classes, C e D. Eu gosto de coisas mais a água. Por que eu entrei numa empresa de água mineral? Não tem tempo para respirar, mas eu entrei de água mineral. Eu entrei numa empresa que tem a melhor água do mundo, é uma água alcalina, 0 sódio. O que eu vi ali era uma oportunidade de um achado. Então, assim, gente, nós temos a melhor água do mundo. Como negócio é dificílimo. A água é uma coisa que ninguém dá valor. Coisa eu falo, centavos faz a diferença. Sim. Às vezes eu estou lá no escritório, toco o telefone, é um assunto de um terreno que nós estamos comprando, aí você fala, não sei quantos milhões de terreno, paga tanto, tira 200 mil. Aí tomo o telefone, 1 segundo depois, é o meu executivo lá da Ayla. Emi, oi, não sei quem está pedindo desconto de 1,92 para 1,90. Eu tivesse 1 milhão e meu comércio de 2 centavos. Eu tenho que virar meu cérebro, porque os 2 centavos daquele negócio faz muita diferença. Pode ser 10%. Então eu falo, não, fala com ele que não dá, que nós não. Então, assim, essa variação de
de cabeça, ao mesmo tempo, de vários negócios, é bem bacana. E desafiadora, né? Porque também exige uma capacidade de virar a chavinha e falar, não, eu tirei esse chapéu, agora é esse, com outros princípios, outras direções, e pede da gente, né? Às vezes exaure. Eu tenho que ter, acho que é uma capacidade que eu desenvolvi, de trocar o chapéu muito rápido. Eu já ia te perguntar isso, assim, se você, na verdade eu ia perguntar para ele assim, como você se organiza para trocar vários negócios? Aí a pergunta agora é assim, você se organiza ou não? Você aprendeu a se autorregular? Não, é bacana. Eu tenho, assim, algumas reuniões que eu deixo fixas, que eu tenho pelo menos uma reunião por semana, pode ser virtual, presencial, de todos os assuntos eu faço uma reunião por semana daquele assunto para deliberar a semana dele. Então, eu estou lá fazendo um loteamento, tem que deliberar as ações daquela semana. Aí do outro, mesma coisa. Da água, a mesma coisa. Da cadarço, eu estou lá o dia inteiro, é mais fácil. Ali eu estou tocando tudo ao mesmo tempo. Mas eu me organizo um pouco, mas a vida, é como eu falo, o mundo não é perfeito. O problema acontece, você não marca a hora do problema. Eu falo que quando chega em mim, quando o assunto chega em mim, é porque ele já é um problema. Porque se eu já abri um cliente e a empresa já está vendendo para o cliente, se a gente já vendeu uns lotes e a empresa já está tudo certinho, está pagando em dia, isso nada chega em mim, isso está na rotina. Quando a pessoa deixa de pagar, quando uma empresa quer cortar porque o preço subiu, quando eu falo que é o seguinte, o ruim da minha vida é que eu sou só o solucionador de problema, é o meu posto. Solucionar os problemas dos negócios. Mas eu adoro. Não estou falando isso aqui, já vou avisar, não é que eu estou coitado. Não reclamando, não. Adoro. Chegou um problema grande, nó. Deixa eu ver como é que eu vou desembolar esse. Mas eu gosto muito de enfrentar desafio. Então eu gosto. Eu acho que as empresas, eu sempre olho, né? Tem que ser bons negócios para eu ter um negócio e poder fazer a melhor gestão possível. E eu sou muito persistente. Assim, poucos negócios meus não deram certo. E claro que alguns vão dar certo. Quem abre 6, 7, 8 negócios, 10 negócios, alguns, né? Não é obrigado a dar 10 certo. De ninguém no mundo eu conheço deve certo. Você pega a biografia dos grandes milionários, grandes líderes, grandes empresários, todos têm fracassos e sucesso. Como eu, com a minha escalinha lá pequena, é a mesma coisa. Tem negócios que foram muito bem, negócios andando de lado, negócios que foram mal, que eu fechei, encerrei rápido, e é isso. Então, assim, focar no que está dando resultado, no que eu acredito, né? Tem que acreditar. Eu sou uma pessoa que só faço o que eu acredito. Na hora que eu não acredito mais no negócio, eu tenho que sair. É porque, assim, eu faço tudo com muita paixão. Não, eu acho que você já criou um gancho importante pra gente, né? Que às vezes quando a gente fala de empresários bem-sucedidos, pessoas bem-sucedidas no mundo dos negócios, a gente às vezes esquece de falar do que deu errado. Mas o que deu errado constrói aquele empreendedor também, né? E você comentou, eu acho que um aprendizado que você já até passou pra gente, vale sinalizar, é que viu que não vai dar certo, encerra logo e não deixa o problema crescer e ficar, assim, que virar um super problema, né? Mas conta pra gente, assim, nos momentos difíceis dos negócios, o que você aprendeu? Eu aprendi que a gente tem que ter muita calma. A decisão mal tomada, ela é muito pior do que um problema grande. É muito cara, né? Ela é muito mais cara. A decisão mal tomada... Meu pai me deu 50 lições de vida, eu uso meu pai como exemplo da minha vida. Não, mas se a gente fizer esse episódio então, de lições do seu pai, aqui já vai ser... Nós podemos escrever um livro para a turma na sequência. Mas meu pai fala o seguinte, toda grande decisão precisa de uma noite de sono. O cara falou assim, eu vou te dar um grande negócio, eu tenho que resolver agora. Fala assim, não, eu te respondo amanhã de manhã. Se amanhã de manhã você tiver com a mesma vontade, com a mesma convicção, faça que você acredita no negócio. 80% você vai desistir nessa noite de sono, porque às vezes é empolgação. Então é muito importante, meu pai, você falou assim, eu aprendi errando, tomando decisão de supetão, e a minha vida é o seguinte, eu não tenho muito tempo para tomar decisões, porque eu tomo decisões de muitas empresas ao mesmo tempo, então tomar decisão para mim é
É o Toma dia a água, dia, é corriqueiro. papum, papum, papum. Vou tomar decisão. Todas são certas? Claro que não, eu erro, as que eu erro, eu volto atrás. Peço desculpa, conserto. Se eu não consertei, outra coisa também, palavra não volta. Ó, fizemos um negócio ruim, cumpre. Ué, cumpre. Fizemos um negócio ruim, cumpre. Vamos até o final e vamos honrar, porque eu acho que a coisa mais importante é isso, é você, nos negócios, ter palavra. Eu tenho contratos, também, o que eu tenho de contratos com empreendimento de prédio, fechado na palavra, Ah, precisa de contrato, não, mas vamos fazer agora um contrato para formalizar. Só que o negócio está feito há 8 meses, a gente não tem contrato. Quer dizer, eu confio que a pessoa é séria como eu, e ele confia que eu sou sério como ele, e nós vamos tocando isso aí juntos. Então, que eu falo, eu acho que a serenidade me ensinou muito hoje. Eu errei muito sou muito impulsivo, então, às vezes, daquele vontade de... Aí, aquela calma, meu pai me ensinou essa noite do sono, foi um ensinamento importante, a calma, e aí a gente toma decisão. Não, eu estava escutando uma pessoa famosa, uma artista, e ela falou assim, chegam muitas coisas para mim, mas se chega e fala assim, você tem que decidir agora, ela fala, então é não. É isso. Então é não. É isso aí. Se você não tiver o tempo da decisão, é isso aí. Vários, né, porque eu tenho vários negócios diferentes e isso acontece muito com o terreno. Aí vou contar um pouquinho da minha história dos meus negócios, mas terreno é isso. Tem terreno, chegou aqui, está ofertado para o outro, vende para o outro. Se o cara quer perder um negócio comigo, é só me impressionar. Se eu vou numa loja, o cara fala assim, quero comprar um sofá. Eu entro lá na loja, simplesinho, quero olhar o sofá. Falou para mim assim, que o preço sobe amanhã. Falei, então, tchau, obrigado. Eu exatamente citei o controle emocional de não decidir sob pressão. Muito bom. Certo ou errado? Ou no impulso, né? Impulso, a pressão é para ela tira a sua capacidade de análise, né, do contexto. Qual foi a maior crise que você já passou aí nas suas empresas e como é que você atravessou esse momento? Nossa, se eu contar aqui. A Cadar Engenharia é uma empresa de 60 anos, é uma empresa familiar, tocada há anos pelo meu pai, pelo meu tio, e depois com a minha entrada, com a minha participação, e hoje eu que toco a empresa. Meu pai está lá todos, meu tio faleceu em 2013, infelizmente, e meu pai está lá todos os dias, 84 anos, ainda é o financeiro da empresa, não passa por mim, ele toca a empresa e tudo. A empresa foi sempre uma empresa, né, que é o modelo que eu aprendi, que é uma empresa que não pega dinheiro emprestado, sempre capitalizado, trabalhando com recursos próprios, investimento. Não, você tem que crescer com o dinheiro do banco. A gente não sabe, passou uma noite devendo, se estivesse desesperado, a gente só cresce com o nosso dinheiro a vida inteira, é o nosso modelo. Chegou em 2014, né, veio a crise, gente, muita obra, e a empresa começou a perder caixa, não tinha obra, e as obras que tinham estavam performando mal, perder caixa, e eu via meu pai assim, passando mal. E a empresa, a gente tem que entender que você tem uma empresa, para você, primeiro, ela tem que dar lucro, você tem que ganhar dinheiro com a empresa, você tem que viver daquele seu trabalho. A empresa é rica ou dando rico? Aquelas perguntas, né, que o pessoal gosta de fazer. Não, você vive do seu trabalho. Se você consegue fazer a empresa enriquecer, é para você usufruir daquilo. A empresa nossa foi próspera, né? Eu vou falar, dos 60 anos, ela foi muito próspera, 50. Então, a gente construiu um grande patrimônio imobiliário e tudo. E chegou uma hora que a gente estava assim, nosso dinheiro do caixa, que não era pequeno, já tinha acabado, ia começar a entrar em... E o meu pai, muito apegado àquele monte de imóvel, eu falei, nós vamos vender o imóvel e vamos acabar com isso aqui. Eu não aguentava ver meu pai sofrer, ou por dever, 1% do patrimônio dele. Mas também não queria desfazer do patrimônio. Não queria de jeito nenhum. Porque ele sabia o que custou chegar lá. Porque a vida inteira o trabalho comprou o patrimônio. Então ele falou, nós vamos sair do também sem vender. Essa decisão foi a mais certa da nossa vida. Peguei um dos imóveis, vendi, acabou com a dívida, a firma voltou a prosperar, demos uma guinada no nosso rumo, decidimos não fazer mais obra pública,
Depois, se quiser, eu conto um pouquinho dessa parte, dessa guinada da vida. A gente tem todos atestados, a empresa é toda preparada. Se quiser entrar hoje, mas hoje nós tomamos a decisão de migrar um pouco para o imobiliário, que são os loteamentos da Cadar Engenharia. Legal. Então, aí, essa crise foi superada com a venda do imóvel, que eu acho que é isso. Você não pode só tirar da empresa. Chega um momento que precisamos de devolver para a empresa. Ela que nos deu tudo. Nós devolvemos para a empresa e hoje, então, já porque eu falo assim, o valor que a gente colocou desse imóvel já voltou 5 vezes. Então, eu acho que a decisão, e meu pai foi muito reticente na venda, e era a solução, e meu pai confia muito em mim, a gente debate muito e foi a decisão correta. Então, eu acho que é isso. Se eu deixasse essa crise aumentar, aí eu ia começar a entrar no banco com dever com juros, acreditando que a obra ia tirar, aí os juros vai comendo. Quem disse outro dia que os juros é o beijo da morte. Então, acho que foi essa grande... Essas atitudes que fazem a empresa ter sucesso. Muito legal. Muito interessante. Não, e me lembrou um caso, porque assim, meus avós também, talvez pela geração, e aqui nós estamos reconhecendo as gerações que vieram antes da gente, né? Meu avô materno, ele faleceu, e assim, ele vivia apertado, sabe assim, putz, ali tentando criar gado, então vivia apertado, não tinha dinheiro, assim, sabe? Mas tinha um mundo de patrimônio, assim, fazenda, imóvel e tal, não sei o que e tal. Mas não aceitava vender nada, porque demorou a vida inteira para construir, e para ele era tipo assim, tinha uma identidade. Eu tô querendo fazer uma analogia com os negócios aqui também, que eu acho que o empresário, assim, você tem que ter um pouco de flexibilidade nesse sentido, você não pode ter amor demais a esse ativo, não. E eu falo que com a gente foi marcante, porque na época que meu avô faleceu, etc e tal, e aí eles fizeram um negócio de inventário lá, e deixaram uma loja para mim e pro meu irmão, uma loja para meus filhos e tal. E no interior, eu sou do interior ainda tinha mais isso, né? Tipo assim, não, mas você vai vender o imóvel e tal. Cara, só que meu irmão tava fazendo medicina, não tinha dinheiro para bancar a faculdade. E eu falei assim, gente, assim, é ele. Cheguei para minha avó, falei, vó, sinto muito, eu sei que vocês gostam do imóvel, meu avô lutou para construir. Falei, mas vamos ressignificar isso aqui? Minha avó falou assim, não, para mim é gratificante porque eu sei que eu vou ter contribuído para a formação do seu irmão. Hoje ela fala, ele é meu médico particular, valeu cada centavo, entendeu? Mas eu acho que é um pouco disso, assim, a gente tem algumas crenças que a gente, óbvio, tem valores que não mudam, mas e aí voltando para a empresa, né? Assim, cuidado também com essas crenças universais porque pode, em algum momento, né, você pode ter que desapegar um pouquinho. Tem uma frase meu pai nessa crise, meu pai é acostumado a ser próspero desde o dia que ele abriu a empresa só cresceu. A empresa, a nossa Cadar, ela é construída diferente de 90% das empresas, que o nosso crescimento, ele não é assim, ele é assim, mas é a vida inteira. 60 anos crescendo. Tijolinho. O ritmo mais... tem muita empresa que dá aqueles picos, né? A pessoa começou faturando 5, 20, 50, 100, 400, aí está apertado, devendo 100, aí tem recuperação judicial, aí sai 100. Não, a gente a vida inteira dormimos toda noite. Foi constante, a gente né? Dorme. E o meu pai, nessa época muito ruim dele, ele mandou imprimir um papel e colou na parede, um papel A4, está lá até hoje, em frente à cadeira dele, escrito assim, tudo passa. Quer dizer, naquela crise, na hora que ele estava aquele desespero, ele olhava e lia aquele negócio, tudo passa, vai passar. E depois também, quando a gente faz um grande negócio, eu chego lá na sala dele... Não comemora muito não, né? Tudo passa. Então, todo momento, o bom e o ruim vai passar. Então é isso, é saber conviver com essa... com o sucesso e com a dificuldade. Não, e esse ponto que você trouxe, né, desse crescimento constante... moderado, entre aspas, para falar do nível de negócio de vocês, mas crescimento constante faz com que você crie capacidade para o próximo passo. Às vezes, eu vi muita empresa que a gente já trabalhou, que elas tiveram booms, ou elas foram fazendo consolidação de mercado, elas foram comprando várias empresas, vários ativos, só que depois elas não tinham capacidade para sustentar tudo aquilo que elas construíram. E é essa visão, assim, me chamou muito a atenção na sua primeira fala, você falando, eu prefiro margem a volume, né?
E é isso. Você crescer, às vezes, com parcimônia. Tem momentos que você vai precisar crescer. Não, que você tem vai negócios que precisam crescer. Precisa. A água é um negócio de volume, ela tem que crescer. Tem que crescer. A consultora, ela tem que dar lucro. Você prefere, né, sei lá... São drivers diferentes de resultado Você prefere faturar, vou inventar um número, 100 milhões te dando 10% de lucro, ou você faturar 60 milhões te dando 30% de lucro? Tem conversa. Tem conversa, eu quero faturar... Não falo que as margens são essas, mas eu falo o seguinte, se você conseguir rentabilizar com menos risco, menos exposição de capital, mas como é que você consegue isso? Aí é fazendo o que a gente faz. É uma seleção absurda de negócio que a gente faz. A gente fala não para negócio o dia inteiro, não. E vem, né, que eu falo aí, se eu posso entrar nessa história da minha vida, que eu tenho depois, tem uma segunda parte da minha vida que é a mais nova. Não, mas então conta, então, porque senão a gente... Eu até tinha perguntado nessa nova parte aí, como é que você põe família nessa balança aí, de quem trabalha muito e dorme pouco? Vamos lá, assim, eu tinha, né, eu trabalhava na Cadar, ficava só com a Cadar, tocando a Cadar. Aí, há 5 anos, 6 anos, apareceu a Ayla na minha vida. Apareceu a Ayla, um amigo meu me chamou, a história era complexa de como começou. Como eu entrei, mas eu entrei na Ayla para ser o comercial da Ayla e a gente estourou, estamos todos os supermercados, e a Ayla estourou e, graças a Deus, cresceu. Aí surgiu a Aninha e a Juliana, elas são 2 amigas minhas da consultora Eficiência. A Juliana foi colega minha de faculdade. E você também fez engenharia. Fizemos engenharia junto. É verdade, você comentou. E ela tiveram algum problema, e na época eu era presidente do Cicepote. Elas nem associadas eram, foram lá com uma amiga. Emi, nos ajuda no negócio? E eu gosto muito de ajudar, adoro ajudar. Peguei um telefonema, resolvi o problema dela num telefonema. Resolvi ela. Ué, obrigado. Tá bom, foi embora. Aí elas foram fazer. Aí a gente conversou um pouquinho. O que você tem feito? Não, estou lá na Cadar, estou fazendo obra aqui, obra ali. E a gente tem um loteamento em Betim. Bacana, vocês fazem loteamento? Faço. Fazemos loteamento. Nosso loteamento está vendendo muito bem. Sim, a gente vende num preço, como eu falei, eu gosto demais. A gente vende num preço muito bom em Betim para o empreendimento. A gente cuida também, é um jardim, um loteamento nosso. 13 anos de entrega, roço todo os terrenos, meus ou não. A gente pinta o meio-fio, a gente cuida de tudo, cuido da praça, planto praça, assim, cuido igual um filho. Eu ainda tenho terreno lá, cuido como se fosse meu, entregue há 13 anos para a prefeitura. Aí começamos. Aí um belo dia as me ligam assim, aqui, tem um loteamento aqui, você não quer entrar com a gente? Não, a gente não quer entrar sozinho, não. Ué, deixa eu ver. E assim, entramos, era um negócio que a gente ia fazer junto. Fizemos um negócio e a gente foi fazer um loteamento, fizemos um loteamento, sucesso total de venda, 100% vendido no lançamento. Aí eu adoro, eu falei que eu gosto de coisas caprichadas. Isso é uma qualidade, mas é um defeito meu. Eu sou muito caprichoso e eu busco muito capricho. Então, trabalhar comigo não é fácil. Eu reconheço, pessoal. Reconheço que não é fácil. Porque eu falo direto no escritório. Fazer bem feito ou mal feito é o mesmo trabalho. Que eu falo assim, o tempo, o mesmo trabalho. Você já se predispôs a fazer isso? Você tem que escrever isso aqui. Você vai fazer, não vai? Você tem que fazer. Então, faz bem feito de uma vez. O mal feito vai gerar retrabalho, vai dobrar o seu tempo que você vai ter que fazer. Mas aí, eu falei, gente, vamos pôr uma obra de arte na porta do nosso empreendimento, que aí vai ficar bonito e tal. Aí eu andando, nem vou contar, mas andando pela rua, vi um negócio bonito, vi um cubo. Vi um cubo na porta de um prédio. Falei, não, cubo bonito. Aí nós falamos assim, vamos fazer um cubo? Vamos, fizemos um cubo, colocamos no nosso. Aí a Aninha, um belo dia, nosso sucesso, vendemos tudo. E nem era uma empresa, era uma SPE nossa. E vendemos tudo, sucesso total. E nós demos muito bem, eu, a Juliana e a Aninha. Ela virou e falou assim, vamos fazer outro loteamento pela Cubo? Aí o nome nasceu assim, ela nem perguntou se a gente queria. Falei, uai. Com jeitinho, né? Ela batizou. O nome já nasceu então, né? Aí nasceu. Então a gente montamos a Cubo. Então hoje, como dividir meu dia? Eu tenho a Cadar, meu negócio hoje, familiar,
né? E Aqui principal. O principal, é muito grande. Nós, né, hoje, muito ligado no ramo imobiliário, que é o que nós estamos ligados, né? Muita parceria, a gente tem muitos terrenos aqui em BH, fazendo prédio, parceria, incorporando. Parte de loteamento que a gente tem em Betim desenvolvendo, né? Estamos fazendo lá. Aí a Cadar não concorre com a Cuba. A Cadar faz loteamentos nos seus terrenos próprios, com as suas máquinas. Nós temos as máquinas também. Verticalizado. Então, a Cadar é verticalizada assim, ó, ali não mexe. A gente tem o terreno, é nosso. A gente tem os equipamentos, a gente faz a aprovação e executamos. Então, a Cadar, esse é o modelo de negócio. Temos lá em Betim, estamos aprovando um agora de 1.200 lotes, bem grande. Legal. Em paralelo, a Cubo é outra empresa. A Cubo a gente faz parceria. A gente tem aí, né, 2 loteamentos aí, acabamos de lançar. Lançamos o Reserva do Ouro, que foi 100% também vendido no lançamento. Esse foi mais legal ainda. Ele foi vendido até meio-dia. Ele não chegou ao final do dia. Calma aí, no dia do lançamento. Na metade do dia já tinha acabado. Na metade do dia tinha acabado. Mas acabou. 200 pessoas estavam sentadas sem a fichinha lá, a senha para poder comprar lote, e encerrou. Gente, que sucesso. E agora nós estamos com aí acabando de ser aprovado lá dentro da CESUL também, vistas, maravilhoso. Tem uma vista para a lagoa, vista para a mata, que é o nosso próximo empreendimento. Sempre que eu falo com muito capricho, muito cuidado, clube. Que legal. Muito chique, muita trilha lá dentro. Então, assim, então é isso. Minha vida hoje, loteamento, eu tenho duas mãos de loteamento, uma pela Cadar, uma pela Cubo. A Ayla, que me toma ali meu tempo mais hoje. Operacionalmente ela já roda com o nosso executivo, eu tenho 5 sócios, ótimos sócios, mas ainda assim, eu falo a linha ali, eu que dou ainda na empresa com o nosso executivo. E você perguntou, tenho 3 filhos, sou separado, então eu tenho 3 filhos que dormem na minha casa um dia, não dormem no outro, vai para cá, vai para lá, né? Sou casado novamente, então eu tenho uma esposa que tem uma filha também, cuidar dos meus pais, né? Eu tenho que ter meu tempo para os meus pais, então eu não abro mão do meu final de semana. Eu trabalho muito de segunda a sexta. Legal. Sábado, só se fosse impossível, e domingo, não importa, com vontade ou sem vontade, eu vou ver meu pai, vou ver minha mãe, eu almoço lá, eles almoçam comigo, eu vou na casa do meu sogro, almoçar com o meu sogro, com a família da minha mulher. Mas a gente não abre mão e fala o seguinte, porque eu vejo muito pouco eles durante a semana. Eu chego, né? Meu dia começa... Eu falo demais, né? Pode tocar? Não, Fica à vontade, a gente tá... A gente tá parado escutando porque nós não gostamos. Uma coisa que a Aninha me obrigou que foi fazer um esporte de manhã. Aí só é bom até para isso. Ó. Fora isso tudo, a gente está fazendo uma loucura que já deu certo, que é a Infra Business Expo. Eu como lá vice-presidente da FIENG, eu estou sempre lá vendo os negócios que estão chegando em Minas Gerais. O meu conselho é o Conselho de Infraestrutura, e eu trago no meu Conselho de Infraestrutura sempre as pessoas mais relevantes, secretário de Estado faz parte do meu conselho, o presidente da Copasa, as concessionárias rodoviárias. E eu estou vendo que Minas está vindo de negócio, as concessões acontecendo, tal. E eu, a vida inteira, eu sou muito inquieto nesse parte, eu gosto de fazer as coisas. Eu falei assim, nós temos que fazer uma feira dessa em Minas, como é que Minas não tem uma feira de infraestrutura? Sempre tenho que ir para São Paulo, né? Tem várias feiras no mundo legais, tem uma Alemanha ou em Las Vegas, e a do Brasil mora em São Paulo. Lá em São Paulo tem a feira da infraestrutura, da construção de máquinas, feira de saneamento, feira de concreto, feira de pavimentação. Eles segmentam em 200 feiras para fazer 200 negócios. E a gente aqui, aí eu vou visitar. Sabe o que acontece? Chego lá, encontro meus amigos mineiros todos lá, comprando dos meus amigos mineiros, vendendo lá. Não é possível. Porque as maiores concessionárias de equipamento são mineiras. As maiores construtoras do Brasil são mineiras. As maiores concessionárias
né, de equipamentos, estão todas nascendo aqui e estão lá no Brasil inteiro. Eu falei, vou fazer uma feira aqui. E a ideia surgiu, vou fazer uma feira Como aqui. que é em novembro? Não, essa ideia surgiu em agosto. Ah, Desenhei o projeto, levei para o presidente Flávio, me apoia em tudo. Flávio, tudo que eu preciso na FIENG, que eu falo de um apoio do presidente, ontem na hora a gente tinha muito amigo e falei, Flávio, construiu uma feira da infraestrutura para nós. Daqui a feira, nós vamos começar tendo que só alugar o Expo Minas 10 dias. Sempre pedindo por isso, né? 10 dias de Expo Minas. Ele olhou e falou assim, nossa senhora, ele tamanho, que isso? Eu falei, não, presidente, a gente vai dar certo. Eu já conversei com as empresas, vai dar certo. Mas nós temos que começar alugando Expo Minas para reservar a data. Ele falou assim, eu vou falar, eu falei assim, eu apoio sua feira 100%, acho muito bacana, mas eu não queria fazer pela FIENG. Isso aqui é muito grande e a FIENG não pode ter risco. Tinha um risco financeiro enorme. Se desse errado, tinha um risco financeiro. Aí eu saí até com raiva, eu falei, pô, saí emburrado. Falei, o Flávio nunca me falou não. Primeiro não que eu ouço do Flávio. Tá bom, agosto. Aí setembro, outubro. Em outubro, final de outubro, eu fui almoçar com 2 amigos meus que são do setor de concessionária, de máquina e equipamento. Almoçando com eles. Falei, não, cara, a feira está lá reservada a data lá. Eu não tinha pago. Está lá reservada a data lá. Aí eu falei assim, faz-me, vai dar certo. Falei, não, mas é em agosto. Falei, agosto? Não, então tá certo. Então é por quê? Não, porque todas as empresas já fecharam o budget. Os budgets de 2025 são fechados em agosto, setembro. Nós estamos aqui já em outubro, é impossível. Não, mas aí falar impossível para mim é... Coçou, né? Essa Me desafiou. Falar impossível para mim, eu olhei e falei assim, Não, se você for fazer, você tem que lançar semana que vem. Gente. Não, aí eu tinha que achar alguém louco para vir comigo no projeto. Então eu não ia sozinho. Aí eu liguei para a Ju e para a Aninha e falei assim, aqui, vocês estão aí no escritório? Então eu vou ir conversar com vocês. Deixa eu te falar. Elas nunca foram numa feira de infraestrutura da vida. Falei, ó, tô querendo fazer uma feira de infraestrutura. A feira é assim, ela é de máquina, ela é assim. Nós vamos fazer isso. Alugar o Expo Minas inteiro, em cima, embaixo. E a Aninha, naquela empolgação dela, com 3 minutos eu explicando o que era a feira. Falei, o risco financeiro é esse. Ela falou, eu tô dentro. Falei, tá bom, então bora. Já arrumei quem vai... A minha outra metade a outra metade louca, então fechou. E aí lançamos, uma semana depois. Eu passei uma semana telefonando, convidando todas as empresas para irem, todos os fabricantes de caminhão, fabricantes de equipamento, os vendedores, os dealers. Montamos um evento com 45 empresas dentro da FIENG. Eu, Flávio, o presidente do CICEPOT, que o CICEPOT é o Sindicato da Construção Pesada, é ele que tem que pôr os compradores dentro da feira. Eles me apoiaram totalmente. E nós fomos lá e fizemos o lançamento da feira em novembro. Dezembro, eu saí de férias, Natal. Janeiro, eu saí de férias. A feira é agosto. Meu Deus do céu, 21 mil metros quadrados para vender, isso para Minas inteira. E começamos a vender. E foi aí, no primeiro mês, todo mundo reserva. Não, esse aqui é meu, esse aqui é meu. Na hora de fechar. Na hora que chega na hora de pagar, meu amigo, não consegui budget, tô fora. Não consegui. Aí foi caindo algumas, outras entrando e outras caindo. Vou falar que eu arrependi e já tive euforia dessa feira umas 1000 vezes. Uma coisa que foi linear é não dormir. Essa feira é uma coisa que me tirou o sono da minha vida, não me tirava o sono. Eu tenho vergonha, que você pegar meu WhatsApp aqui, tem mensagem 12h15 da manhã de hoje e mensagem 7 horas da manhã de hoje. No intervalo ali é tomar um partes disso. De 2 às 6, 7 da manhã, 5 horas de Mas sono. provavelmente quando o episódio sair, a feira já vai ter sido lançada do Já. sucesso. Aí Então, assim, vai. pro pessoal que teve na feira aí, inclusive a gente tá fechando a parceria com a feira, vamos divulgar lá a diretoria na feira, então acho que o pessoal da feira vai gostar ainda mais, porque é isso, quando começa um projeto bem sucedido, a gente não para, então vão ter outras versões, né? Exatamente. Não, e ela é para ser bianual, é um projeto muito bacana, muito ousado, ela já deu certo. Nós vendemos todos os estandes, sem exceção. Olha, Parabéns. Graças a Deus. muito bom. E a gente conseguiu que todas as marcas grandes estivessem dentro, as que tinham até saído lá atrás, quando eu falei que não tinha budget, na hora que viram que foi dando certo, as concorrentes todas entraram, voltaram para a feira, então todo mundo está na feira. Muito bom. E expectativa de 30 mil pessoas na feira. Vocês têm um congresso em paralelo E aí com o a congresso, feira? aí eu até brinco com isso, eu nunca tinha feito feira.
montei, eu achei que, como eu vou visitar, eu vou ver só as máquinas, eu montei a feira. De repente falaram para mim assim, Emir, tem que ter um congresso também junto com a feira. Eu falei, hã? Quê? Não, tem que ter um congresso. Não, então tava meia dúzia de palestras ali, né? Nosso congresso, eu te falar, tem 70 palestras. Dom Cabral tem 12 palestras. Que legal. Tem a Vale do Rio Doce, a NTF, o Anastasia, né? O ministro Anastasia. Nossa abertura é um painel com o Ricardo, com o Rubens Menin, Olha. o Eugênio Matar e o Henrique Salvador. Esse é um painel de abertura. Está confirmado o governador, o vice-governador. Que legal. Trouxemos o Ricardo Murim para fazer também o fechamento. Então, a gente, de repente, construiu o melhor congresso que já teve aqui em Minas. E está, assim, uma loucura. Então, convido, né, que eu falo, todos vocês aí para o próximo. Vocês vão estar lá nesse. Com certeza. Vamos nesse. Voltaremos. E é isso. Então, ligado 220 aí para poder dar conta de tudo. Mas eu sou muito feliz com a vida que eu tenho, a família que eu tenho Maravilha. Não, muito bom. meus negócios. Eu tenho uma pergunta que eu guardei, porque você falou que é um grande solucionador de problemas. E quando eu entro em algumas empresas e começo a conversar com as pessoas, eu vejo que nem todo mundo tem essa capacidade de entender o problema, dissecar o problema e ver quais são as possibilidades de solução e dar os direcionamentos. Isso eu acho que é uma habilidade de quem tem, ela é muito preciosa, mas também, infelizmente, nem todo mundo conseguiu desenvolver. Quando chega um pipinaço para você, me conta na sua cabeça como é que Passo a você passo. se organiza. Na hora que eu chego o pipinaço, primeira coisa, eu acho que são duas características, que é a primeira minha, eu sou otimista. Eu sou otimista. Então, quando cai um pipinaço, Vai resolver. eu respondo dentro de mim. Eu vou resolver. Então, acho que isso já me ajuda 50% da solução. Porque eu acredito em mim. Posso até não conseguir, mas eu me alimento de falar, vou conseguir resolver. Tem problema que não resolvo. O problema não resolve, tá resolvido. Mas Se não tem solução, resolvido está. mas então o que eu faço? Primeira coisa que eu faço é isso. Segundo, eu analiso as opções que eu falo. É o seguinte, eu vou ligar para o chefe, eu vou ligar para o cara que criou o problema, porque existe, né, no mundo um negócio muito ruim que chama ego. E o ego no nosso mercado de trabalho, eu sou uma pessoa que tem zero ego. Quem fez, quem faz, eu falo, tudo que eu faço somos nós, tudo que os outros fazem são eles. Eu brinco lá no escritório, eu gosto muito de dar vitórias para o time, mesmo que eu trabalhei 90%, eles 10%. Nossa, nós todo, não importa o tanto. Então, eu primeiro eu busco, assim, eu sempre busco não procurar o caminho errado, porque eu acho que o grande problema de não solucionar problemas é a pessoa entrar no caminho errado. Eu acho que essa é a minha capacidade que eu tenho, é a análise de qual que é o primeiro passo que eu tenho que dar. Então, vamos lá, só para ver se eu entendi. Problema chegou. Entendi o problema, ou vou entender o problema. Ligo, peço informações, busco informações. Primeiro eu vou me entender exatamente onde é o problema e vou entender se tem razão. Eu não gosto de trabalhar sem ter razão, eu não gosto de favor. Uhum. Eu gosto de ter razão. Então, eu adoro problema grande quando eu tenho 100% da razão. Eu vou em quem for. Uma boiada para não sair, né? Não, eu vou no prefeito, quando a prefeitura faz uma coisa errada, onde for. Eu falo o seguinte, mas eu tenho que ter razão. Então, essa análise, a primeira análise que eu faço quando chega um problema é se nós temos razão ou não. Essa semana chegou lá 5 problemas de uma vez na minha mesa. Podia escolher. 5 notificações notificando a gente de coisa de terreno. 4, a gente tinha razão, falei, responde, papapá. Uma, eu falei assim, cumpra. Nós estamos errados. Aqui tem isso aqui, assim. Nem discute. Vai lá e me manda a foto do terreno. Nós estamos errados, vai lá e cumpra. 15 dias que eles estão dando prazo, eu dou 10 para você estar resolvido. 15 dias eu quero a foto. É isso. Então, você não lutar, eu acho que é isso que eu posso responder. Não lutar contra o problema. E sim pegar o problema e achar, cair aqui no rio com o problema. Vamos embora descendo o rio e achar o caminho.
Mas é isso, eu não tento remar contra a correnteza. Eu vou tentar, o que eu tenho razão, nós vamos lutar por isso, e o que eu não tenho razão, acontece problema que nós erramos, a empresa errou e criou, cumpra, vai lá e cumpre. Então, é isso. E saber que eu falo é levar ele com resolver rápido. Outra coisa que eu aprendi também, que é o negócio de esconder do problema. Todas as vezes que eu escondi do problema, fui escondendo, ele foi crescendo, eu falei, não vai dar certo. Porque negócio, põe o problema na gaveta, quando você tirar ele da gaveta. Debaixo do tapete. Só que você tirar, ele vai voltar, vai estar resolvido. Nossa, quando você coloca, como é que fala, uma lagartixa quando tira um crocodilo. Então, eu não... Então, isso aí eu enfrento. Não jogar pra frente, né? Pegar, entender... o mais rápido possível, exatamente. Mas dorme uma noite. Dorme à noite, exatamente. Com quem que eu vou ligar amanhã? Para quem que eu vou ligar amanhã? É isso aí. Dorme à noite, pensa um pouquinho e atua. Eu acho que isso. Não, eu acho que isso é muito valioso, né? Porque a gente, às vezes, olha o problema, paralisa e gera inação, né? Ou a gente quer resolver tão rápido que você não pensa, você não olha o problema. Você nem entendeu. Você já está lá na solução. Exatamente. Eu falei, deixa eu entender tudo. Eu falei, primeira coisa que tinha um problema, chega, nunca ninguém tem culpa na empresa, né? Roga sendo isso. 5 notificações. Deixa eu ver. Não. Tem razão, esse aqui não tem razão, não. Vai lá e fala. Então, assim, outra coisa que eu tenho, que eu falo muito, esse é o Emir, né? Não li isso em livro nenhum, mas é o meu jeito que eu fui criando meu caminho de trabalho. Eu não tenho plano B. Todo mundo fala assim, não, eu não tenho plano B. Aí eu explico por quê. Porque se eu tiver um plano B, é porque eu não acredito no plano A. Eu só tenho plano A na minha vida. Plano A, eu vou atrás daquele plano A. Ah, ele não deu certo? Aí você vai pro B? Não. Vou criar outro plano A. Aquele é o novo plano A. Eu nunca na minha vida crio o plano B. Porque o plano B, ele me faz não dedicar para o A acontecer, porque eu tenho uma solução reserva. Eu nunca tenho plano B, eu não gosto. O pessoal, às vezes, você pergunta reunião, e o plano B? Fala, resolveu o plano A. São dois. Ou é o plano A, ou é o plano A, né? É o plano A. Então, você tem que ser... Pode ser que mudou o B. Que dos outros virava. O seu A, mas... O meu A é um só. Agora, nós temos um segmento especial aqui. Você fez uma confissão antes da gravação que você é um leitor assíduo, né? Então, assim, a gente quer que no Bibliotex de hoje você conte um pouquinho do tanto que da sua relação com livros e por que esse livro é tão diferente dada a sua relação com livros. Eu tenho lá... Já comecei a ler 500 livros, acabei 12. Eu sou ansioso, eu sou super ansioso. Eu sou elétrico e a leitura é uma coisa difícil para mim, a concentração e o tempo não é da minha natureza. Mas o conteúdo eu adoro. Então, eu ganho um livro, eu começo o livro e vou lendo. Tem livro que eu cheguei a 80%. Eu falo, já entendi o resto, não preciso ler o resto, não, porque eu já entendi o livro. Livro que eu chego assim... Eu tô rindo porque eu tem livro que eu estou na página 20 e falo assim, nossa, eu não leio esse livro de jeito nenhum. Tem livro que, assim, tem um monte de amigo meu que fala, você tem que ler. Eu falo, eu nunca consegui passar da página 30, eu já tentei ler 5 vezes o mesmo livro. Livro famoso, vou nem falar para não falar mal do livro. Depois eu vou falar mal de mim de não ter lido esse livro. Não consigo passar. Eu até compro ele e dou de presente. Falo, se você conseguir ler, isso que é bom. Mas o livro que eu gosto mesmo, que me pegou, eu ganhei de uma amiga, a Alice Carsalade, né? Ela um dia, né, me deu no Natal, me mandou um livro lá no escritório com a dedicatória, espero que você goste. Né? E eu comecei a ler esse livro aqui, que é o Psicologia Financeira. Legal. Eu peguei o livro e falei, bom, vou ter que contar para a Alice um pouquinho do livro, que eu acho que eu gostei. E esse livro eu apaixonei. É o livro da minha vida até hoje, pelo menos, né, gente? Claro que na vida pode vir coisas melhores, mas o Psicologia Financeira, ele me ensinou, eu obriguei meus filhos a lerem, o de 18 e o de 20, falei, vocês são obrigados a ler isso, que se eu tivesse lido isso aos 20 anos, eu era outro empresário. Talvez melhor do que eu sou. Eu não sou bom, não sou ruim, mas quer dizer, eu teria tido ensinamentos desse livro que eu não tive, eu aprendi na raça, na marra. Então, é um livro que ele ensina alguns conceitos que eu
eu uso para mim antes de ter lido. Então, eu me identifiquei demais com o livro. Ele consolidou o conhecimento. E ele mostra que nem todos nós somos iguais e que a necessidade nossa é diferente. Então, você pega um ultramilionário que põe 5 milhões numa ação que caiu 20%. Aí ele vai dar essa dica para o jardineiro dele que põe todo o seu dinheiro na ação. Gente, ele se perdeu 5 milhões, ele tem lá mais não sei quanto no banco. O jardineiro se perdeu do dinheiro dele, acabou. Então, as mesmas coisas não são certas para todos. Os mesmos conceitos, ele é muito certo para mim, meio para você e péssimo para você, um mesmo conceito de vida. E ele ensinou uma coisa que eu acho a coisa mais importante na vida. Eu sou muito feliz com tudo que eu tenho, com tudo que eu conquisto. Eu tento conquistar cada dia mais um pouco, mais um pouco. Todo mundo trabalha para ter uma vida melhor, mais confortável, mas o conceito do suficiente, esse conceito é o seguinte: o que eu tenho é suficiente. Eu quero mais, mas o que eu tenho é suficiente. Isso te faz ser feliz. Quantos milionários não são felizes porque eles querem mais e eles botam uma meta, atingem 3 vezes aquela meta e falam, não, mas agora eu vou comprar aquela empresa que eu vou triplicar e triplica, eu vou comprar aquela. Gente, assim, não que eu não tenha queira essa crescer, ambição, não tenha né? ambição, mas a ambição ela tem que ser equilibrada com o pratinho da suficiente. Você tem que você dormir e falar, não, estou satisfeito, hoje eu trabalhei bem. E tem dias que é engraçado que eu trabalho muito, um dia péssimo, um dia só de problema, e eu chego em casa e falo assim, eu estou feliz. Como eu lutei nesse dia. Mesmo só teve notícia ruim. Tem dia que teve só coisa boa e que eu falo assim, não, produzi mal hoje. Mesmo, então eu acho que essas coisas, esse livro me traz muito conceito, ele conta a história, vou dar um spoilerzinho, né? Acho que é de um jardineiro de uma escola americana que foi guardando o dinheiro dele. Aí, no dia que ele morreu, ele tinha 8 milhões de dólares na conta. E no dia que ele morreu, ele continuava sendo jardineiro da escola. Ele tinha 8 milhões de dólares. E outros caras que andavam aí de executivo e magnata, não sei o que, deviam 5, porque ele alavancava. Tem alguém certo ou errado? Não. Aqui me dá conceitos para eu viver bem. Tem gente que consegue viver devendo tudo. Tem gente que eu sou avesso a risco de dívida. Então, assim, esse livro ele ensina essas diferenças. Ele fala o que é certo para um, o que é outro, mas ele traz alguns conceitos, né, como você deve investir. Eu acho que ele, assim, ele é um livro. Eu que sou uma pessoa já, tenho 51 anos, sou empresário desde que eu nasci. Né? Eu nasci na infraestrutura com 18 anos de idade, eu entrei na faculdade. O meu pai me jogou para as cobras, como diz. Ele falou, meu filho, vai ficar à toa não, vou montar uma consultora para você, tá aqui uma reta escavadeira, ele me deu uma reta escavadeira e 30 mil reais, falou, vai começar a sua vida. Comecei com a reta, 30 mil reais. E fui começando. Então eu trabalhava na faculdade, eu estudava de manhã, eu saía da faculdade direto para o escritório, trabalhava até 6 da tarde, 7, ia para casa enquanto meus colegas estavam estudando. No final de semana eu estudava na casa dos amigos. Tirar o atraso. Até a Juliana, minha sócia, era uma das que eu ligava e falava, Ju, você pode estudar comigo esse sábado? A Juliana já estudou comigo para me ensinar a matéria, porque era o jeito de eu estudar. Então, assim, sempre trabalhei muito. E é nisso que eu acredito. E esse livro aqui, vocês estão aqui, espero que vocês gostem. Ele é de fácil leitura, porque ele não é um livro que você tem que ler de uma vez tudo. Ele é capítulozinho. Você leu 1, você acabou. Você leu 2, você acabou. Os conceitos são embaladinhos em capítulos. E você vai lendo. E esse livro aqui eu já li 2 vezes. Às vezes eu fico um tempo sem ler. Eu falo, tem que ler de novo para pegar os conceitos. Não. E espero aí que vocês gostem. Muito obrigada. Eu queria pedir para você dar o seu like, se inscrever no canal e também ativar o sininho, porque você vai ficar por dentro de todo conteúdo novo. A gente tem se dedicado bastante para levar conteúdo curado, entrevistas incríveis para você. Mas uma coisa que você comentou, né, e alguns convidados já falaram pra gente. Às vezes, o seu filho vai ler esse livro
lá com 20 anos, ainda num momento de formação, ainda sem ter tanta experiência de mercado, e ele vai absorver de uma forma. Você que já passou tantas coisas, consegue criar certas relações, e a gente fala, eu poderia ter lido lá atrás, mas às vezes é bom a gente reler, porque somos pessoas diferentes. Isso. E uma Isso coisa, muda. Você muda. Quando eu, Você é uma pessoa diferente. quando eu releio ele, eu Aí pego você fala, alguma coisa que passou batido da primeira leitura, porque eu estava vivendo um momento que outro conceito me atraiu, dessa vez muda o conceito que me atrai. Não, e uma coisa que você falou da suficiência, do ter e do ser, é uma coisa, assim, muito desafiadora pra gente, né? Você comentou uma coisa, eu acho que eu tenho um quê parecido, eu também não gosto de ter dívida nenhuma. Nenhuma. Não, é uma coisa, assim, que me deixa maluca. Organização financeira, pra mim, é uma coisa cara. Exatamente isso. Disciplina, sabe? A disciplina é... E aí, às vezes, você fala assim, não, eu tenho que isso, eu tenho que isso, eu tenho que isso, eu tenho que isso, porque você tem as obrigações ou você quer construir o próximo passo e você esquece desses momentos de felicidade do ser. Exatamente. E aí a suficiência, esse balanço assim, tá, tudo bem, eu não vou perder a minha ambição e da mesma forma eu quero continuar tendo a minha disciplina financeira. Entretanto, eu preciso viver a vida. Eu preciso estar feliz naquele momento, eu tenho que estar feliz todo dia. E o dia que nós pegamos aí, contei o caso do terreno, que nós tivemos que vender para poder recuperar o caixa e aí aliviar, eu fiquei feliz, eu não fiquei triste, eu devolvi, eu fiquei feliz, que eu falo, nem só ganhar, a paz tem seu preço, a família tem seu preço. Então eu pergunto pro meu pai, né, meu pai pegou a época áurea da construção pesada, né, no Brasil, e eu falo, pai, por que nós não somos gigante que a gente poderia ser? Ele tinha todo o relacionamento, toda a capacidade. Ele falou assim, porque na hora que chegou a hora que eu tinha que decidir que eu tinha que ir para o Brasil, eu ia ter que abandonar vocês, e eu não ia ver a criação de vocês. Eu ia ter que ir para Brasília, ter obra no Pará, no Maranhão, e nessa hora eu decidi ficar em casa. Minas, com a empresa menor, com a empresa... Legal. Mas assim, então é isso, é o suficiente. Para ele era suficiente o que ele tinha construído, estava construindo, sem precisar de vou dominar o mundo, ser mal construído. Então aí a gente ficou nesse ponto. E eu passo assim, eu acho que uma coisa das mais importantes chama exemplo. Meus filhos andam colados em mim e eu tento dar exemplo o tempo todo. E eu dou exemplo, dou lição o dia inteiro neles, até chato, mas eu fico o dia inteiro. E quando você vê o meu filho de 20 anos, está começando a trabalhar na empresa, um menino centrado, inteligente, capaz. Eu falo assim, deu certo aquela chatura minha. Valeu a pena. Valeu a pena. Então, assim, eu acho que o exemplo é muito importante. Então, eu gosto muito, meu pai me levava para as obras e eu sei aprender pelo exemplo. Então, é isso que eu acho também que faz um pouquinho a diferença das pessoas. Esse livro de Psicologia Financeira, uma pessoa que foi criada de um jeito, ela entende da psicologia financeira dela é diferente, foi criada com o outro. Às vezes a pessoa foi criada, alavancada a vida inteira e deu certo, e ela é rica, ela é bem de vida, ela é feliz, ela dorme devendo não sei quantos milhões do banco, felizão, acorda e abre champanhe. Né? Gente, dele, né? Sem dúvida. E vamos embora, você com outro empréstimo, eu quero também. Então, é isso. Então, o livro ensina as diferenças das pessoas. E por isso ele chama psicologia financeira, a parte psicológica, como que você quer gerir financeiro, né? Então, é o livro que eu mais gostei de ler até hoje. Não, muito legal. E eu só vou... Hoje eu tô falando Isso é muito bom mesmo. E só fazendo um parêntese e me colocando no lugar de filha. Às vezes, seus filhos devem falar, caramba, meu pai é chato pra caramba, super rigoroso, e pede nota, e pede isso, e compromisso. Você tá lembrando da criação, né? Não, eu tô lembrando total da criação dos meus pais. E meu pai, ele falava assim, olha, eu não tenho uma empresa, eu não tenho muito patrimônio, assim, temos uma vida confortável, graças a Deus, e muito pelo esforço deles, dos meus pais, né? Mas eles são pessoas que são exemplos de disciplina, de compromisso, de seriedade. Tô falando... Essa é a riqueza. Isso que eu levo dos meus filhos. Eu hoje falo com meus filhos. Eu tinha um filho,
eu tenho um filho, mas eu tinha um Que mudou. que mudou. O meu filho, esse meu filho hoje, que é todo centrado, faz direito na PUC, o Eduardo, ele aos 15, ele era um roqueiro prodígio. Ele tocava baixo, cabeludo, cabelão aqui, tava lá. Aí uma banda do interior de Goiás assistiu no YouTube, convidou ele para gravar uma música. Meu filho tem 15 anos, tem música no YouTube. Gravada com uma banda, com vídeo, clipe. Que legal. De rock. Falei, meu Deus do céu, meu pai e eu, aqui todo quadradinho. Engenheiro. Caxias. Meu filho, eu criei ele para ser na linha. Ele foi roqueiro, o sonho dele quer ser roqueiro, tal. E ele foi, depois ele gravou uma música sozinho. Sozinho, aí ele não passou na prova da faculdade da PUC. E deu um desgosto nele, porque ele não passou por causa da cota. Ele tinha uma cota lá, tinha 2 vagas, e ele ficou em segundo, mas a cota pegou a segunda vaga. Sim. E não foi o melhor, foi a cota. E aí aquilo arrebentou com ele. E era muito difícil passar, e ele passou e não passou. Ganhou, mas não levou. Nossa. E isso machucou muito ele, e ele foi, agora está fazendo direito, está feliz, está super bem lá na Cadastro, super feliz. Legal. Então eu falo assim, as pessoas, o que a gente tem que fazer é plantar isso. A semente que a gente pode dar para os nossos filhos, você que está com 2 filhos pequenos aí, né? É plantar isso aí. São exemplos. Mas todo dia falando. Exemplos. Você tem que se orgulhar do pai que você tem, se orgulhar da mãe que você tem, né? E orgulhar da criação que dá para os seus filhos. Você não consegue controlar o mundo, mas a nossa parte a gente tem que fazer. Então é isso que a gente faz. E eles vão entender. Eu acho que hoje eu tô falando assim. Meu pai às vezes foi bem duro. Valeu a pena. Mas é isso. E é isso. Meu pai me julgou muito na vida. Meu pai me deixou aquele pai que joga o menino do rio e se vira. Aprende a nada. Pai, me põe na aula de natação. Não. Assim, na vida, você vai aprender. Ele me julgava buraco, ele abria empresa, devendo banco, desesperado, não tinha dinheiro para pagar isso. Pai, o senhor me empresta dinheiro? Não. Mas só avaliza, eu vou no banco tirar um empréstimo. Acho que aí que eu peguei o desespero de ter primeira empresa. Meu pai era avalista, eu tinha que pagar aquilo lá. Não, e o seu medo de não pagar e o seu pai falou, deu errado. Aí e aquilo tudo foi... Mas tudo foi um grande aprendizado. Já errei muito. Eu falo que um grande professor da vida são as derrotas, as dificuldades, e você tem que aprender com isso, né? Eu não vou saber de cor não, mas eu gosto de citar, né, que Bismarck falava que tem 3 tipos de pessoas na vida. São as inteligentes, que aprendem com o erro dos outros. As normais, as que aprendem com os próprios erros. E as medíocres, que não aprendem nem com os erros dos outros, nem com o seu próprio. Meu Deus. Então, quer dizer assim, eu já errei demais. E eu, pelo menos, aquele erro eu não repito. Eu tento não repetir. Agora, eu tomo decisão errada o dia inteiro. Eu tenho que tomar pelo menos 80% certa e 20% errada para poder compensar. Mas é isso, se a gente achar que a gente consegue tomar a sua decisão certa, é impossível, né? Muito bom. Foi incrível, é isso, a gente agradece. Obrigado mesmo, Emi, pela sua companhia aqui. Acho que todo mundo aqui, eu assim, além de aprender um monte, eu me diverti demais. Foi um prazer enorme ter você com a gente aqui. Eu que agradeço. Muito bom. E acho que foi interessante, porque além do seu ensinamento e conhecer mais a sua carreira, você trouxe perspectivas que marcaram a sua trajetória. E que várias pessoas podem se inspirar e levar para aplicar no dia a dia, assim, de maneira prática, de maneira simples. Muito, muito interessante. Eu acho que é isso. Você tem que dar um passo também da sua perna e seguir isso. E o simples, às vezes, é o melhor, né? Eu gosto sempre de pé no chão. É isso aí que eu aprendi do meu pai, passo para meus filhos e tento fazer para nossas empresas, que, graças a Deus, elas são todas prósperas nesse jeito de tocar. Então, eu tenho que acreditar no que eu faço. Muito legal. Obrigado. Isso aí, pessoal. Obrigado para quem ficou até aqui. E aí, assim, nós fizemos até letreiro, né? Para quem não é inscrito no canal, 90% da audiência não é inscrita no canal. É só ativar o sininho que fica aqui embaixo. Não custa nada. E obrigado para quem ficou até aqui. E a gente se vê no próximo episódio. Obrigada, gente. Valeu. Até a próxima reunião.